O ideal para quem vai adquirir um instrumento astronômico, Alexandre, é conhecer o seu funcionamento. Isso, Renan. Um erro muito comum entre os iniciantes da astronomia é focar apenas no poder de ampliação dos instrumentos. Exato, e com isso acaba se negligenciando uma série de fatores, como o aspecto mecânico do instrumento. Por isto, na pauta de hoje, iremos tratar dois tipos de montagens para telescópios. Antes de falar de montagens, é necessário entender o que é uma montagem. E nada mais é do que o sistema mecânico necessário a direcionar o instrumento para o eixo de interesse. No caso das montagens altas imutáveis, o sistema mecânico ele é simplificado, trabalhando apenas com dois eixos. O primeiro dá a direção no plano horizontal, também conhecido como plano azimutal. O segundo eixo ele dá a inclinação de altitude, como a gente já viu no sistema de coordenadas celestes. Já nas equatoriais, Alexandre, também se trabalha com dois eixos. No entanto, existe uma peculiaridade, porque um dos eixos, o eixo polar, também conhecido como eixo de ascensão reta, ele deve estar inclinado. Isso torna o meu sistema mecânico um tanto complexo, porque você imagine um telescópio pequeno não, mas um telescópio de maior porte, você montá-lo sobre um sistema inclinado com a precisão de minutos de grau. E o que acontece? Esse eixo polar, ou eixo de ascensão reta, ele é o responsável por compensar o movimento aparente das estrelas, que é causado pela rotação da Terra. O outro eixo, que é o eixo chamado declinação, ele vai dar a direção do eixo em relação ao equador celeste, como a gente também já viu no sistema de coordenadas celestes. Pois bem, Renan, no caso das montagens altas imutáveis, elas possuem basicamente dois tipos. Isso. Sejam elas sobre um tripé ou um pilar, seja ela dobsoniana. Nesse caso, as dobsonianas destinadas a telescópios de grande porte, como é o caso dos newtonianos de grande abertura. Já no caso das equatoriais, Alexandre, elas vão assumir uma variedade de tipos maior. Isto porque eles vão depender do peso e do tamanho do telescópio. Vão depender do peso e do tamanho porque nem sempre o detetor vai ser um ocular para a gente observar. Pode ser uma CCD, pode ser um espectroscópio. Isso vai mexer no equilíbrio do instrumento e depender da geometria óptica que o instrumento assumir. Então, cada uma vai ser idealizada para cada tipo de instrumento óptico. Então, a gente vai ter a montagem equatorial germânica, a montagem equatorial de chassi, a montagem equatorial de berço e a montagem equatorial de forquilha, principalmente. As montagens altas imutáveis possuem algumas vantagens sobre as equatoriais, que são o baixo custo, o baixo peso, fáceis de manusear, transportar e alinhar. Já no caso das equatoriais, as vantagens são o fácil acompanhamento do objeto em observação e a não presença da rotação de campo, que é o movimento aparente dos objetos periféricos da minha observação em relação ao objeto central. Um exemplo, se eu estou observando lá Júpiter e no campo de observação estão presentes as luas galileanas. Então, se eu quero fazer uma fotografia de uma exposição mais demorada de Júpiter, eu vou perceber Júpiter no ponto central e, caso haja rotação de campo, as luas galileanas elas vão fazer um movimento aparente de rotação dentro desse campo de observação. Já nesses aspectos, a montagem alta-azimutal ela é falha, pois ela apresenta um acompanhamento ineficiente, mesmo que motorizada, e também apresenta a rotação de campo. Já as equatoriais, Alexandre, suas desvantagens vão casar basicamente com as vantagens das montagens alta-azimutais. Isso porque elas são mais pesadas, são mais caras, o seu transporte é mais difícil e dada a sua destinação, que é basicamente para quem deseja fazer astrofotografia ou até mesmo a espectroscopia, deve-se montá-las sobre um local fixo, diferentemente das montagens alta-azimutais. Que são propriamente destinadas à observação. Bom, a gente tem aqui uma representação de uma montagem dobsoniana, que é um dos estilos de montagem alta-azimutal. Em preto e azul aqui a gente pode perceber a montagem em si. Ela é geralmente feita em madeira e aqui em branco a representação do tubo óptico. Veja, ela trabalha em dois eixos, sendo esse eixo aqui, nesse pontinho branco, o eixo de altitude vai permitir esse movimento aqui do telescópio. Enquanto outro eixo
de azimuth, ele vai permitir a rotação em torno do próprio eixo quando ele é assentado no piso, né? Então é uma montagem simples, fácil de fazer, até pela sua geometria você pode perceber que ela tem ângulos retos, o corte é fácil. Geralmente utilizada para newtoniana de grande abertura, e pela sua robustez ela aguenta o telescópio de grande peso e dimensões elevadas. Nesse modelo aqui a gente tem a representação de uma montagem equatorial germânica. Em branco aqui a representação do tubo óptico e especificamente nesse modelo preso por amarras aqui a montagem mecânica. Aqui nesse eixo nós temos o eixo de ascensão reta e esse aqui, ou também conhecido como eixo polar. Esse eixo necessariamente para esse tipo de montagem ele deve ficar apontado para um dos polos celestes, seja no hemisfério norte ou sul, de acordo a fazer a compensação da rotação da Terra. Esse outro eixo aqui é o eixo de declinação, e ele vai fazer a movimentação do telescópio nessa direção, de acordo a fazer o devido apontamento do objeto em estudo. Esse outro eixo aqui ele vai trabalhar a montagem nessa movimentação aqui. Uma peculiaridade dessa montagem é o sistema de contrapeso, de forma a equilibrar a montagem, para não fazer aparecer uma força de rotação em um dos lados. Veja que se eu retiro isso aqui, por ele não estar sobre o centro de massa do meu sistema, ele vai criar uma força direcionada nesse sentido. Vai fazer com que o telescópio fique cambaleando para baixo. Então, existe esse contrapeso para dar um equilíbrio mecânico à montagem. Em preto aqui a representação de um pilar, que muito bem também pode ser substituído por um tripé. Nesse modelo temos a representação de um sistema equatorial de forquilha. E forquilha porque esse sistema aqui de aprisionamento do telescópio se assemelha a um garfo ou mesmo uma forquilha. E ele trabalha aqui também em dois eixos, esse sendo em azul aqui o eixo polar, né? E esse eixo aqui não destacado, o eixo de declinação, vai permitir a rotação do telescópio nesse sentido. O eixo polar aqui vai compensar o movimento de rotação celeste, como já dito, ele deve ficar apontado para um dos polos celestes, seja o polo sul ou o polo norte. E o destaque aqui desse tipo de montagem é a desproporção entre o tamanho da montagem e o tamanho do tubo óptico, que vai nos indicar que vai dar uma segurança muito maior para o observador, evitando trepidações e tremulações do tubo óptico, seja do vento ou seja do próprio solo. O que indica que esse tipo de montagem é utilizado para sistemas de medições mais sensíveis, como as fotografias, espectroscopias e etc. Note que essa base aqui, num plano inclinado, vai dar a inclinação de latitude do local desejado. Aqui no modelo especificamente temos uma inclinação de 45 graus, o que indicaria que o telescópio deveria ser usado em uma latitude igual a 45 graus. Aqui nesse modelo a gente tem a representação de mais uma montagem equatorial, a montagem equatorial de berço ou montagem de ferradura. E apesar de parecer complexa, ela é relativamente simples. Note, em preto aqui a gente tem um eixo polar montado sobre um plano inclinado, de forma a fazer o seu direcionamento em relação aos polos celestes, seja o polo norte ou o polo sul. E aqui montado sobre essa treliça aqui metálica, a gente tem o eixo declinação, que vai permitir a rotação do telescópio nessa direção. Enquanto que o eixo polar vai rotacionar o telescópio nesse plano, de forma a compensar o movimento de rotação da Terra. E o nome dessa montagem se origina por causa de uma peça especificamente, que é essa peça aqui na frente. Ela tem esse desenho por uma razão. Quando o meu tubo óptico descer, ele vai permitir observar objetos próximos ao polo celeste em questão. E veja que ela tem esse design externo em um formato circular por uma razão. Quando eu rotacionar o meu eixo polar, o seu formato circular vai permitir que quando ela esteja montada sobre rodanas ou polias aqui, o movimento de rotação seja suavizado. Ou seja, veja a inclinação dada por essa plataforma aqui na direção do polo, e isso aqui vai variar de acordo com a latitude do local de observação, e essa aqui é uma plataforma de suporte, meramente para dar apoio a essa peça daqui. Note mais uma vez a desproporção entre o tubo óptico, essa peça aqui, e o tamanho da montagem. Essa aqui raramente vai ser uma montagem transportável, e ela deve ser montada basicamente dentro de um observatório,
porque é uma montagem de muito grande peso e a sua dimensão também é muito grande. Dificilmente a gente vai ter um telescópio caseiro com esse tipo de montagem. É uma montagem exclusivamente feita para observatórios, onde o tubo óptico é mantido fixo. Isso para telescópios e para experimentos do mais alto gabarito, onde se requer a máxima perfeição mecânica para extrair fotos de excelente gabarito, também espectroscopia, fotometria e etc. E com isso a gente encerra o debate de hoje, conhecendo um pouco mais acerca das montagens dos telescópios. Inclusive de suas vantagens e desvantagens.